corridas espetaculares no Japão. E por cá, também tivemos um conjunto de provas de velocidade para motos. Foi em Vila Moura, no Algarve, perante uma verdadeira multidão que se deu início ao Nacional de Motociclismo, que teve um total de 7 corridas, todas elas muito bem disputadas, como nos relata o Afonso Cerqueira. A primeira prova do Campeonato Nacional de Velocidade disputou-se no passado fim de semana em Vila Moura e foi uma jornada bastante interessante porque as corridas foram, de um modo geral, bastante competitivas. Portanto, muito público presente aqui em Vila Moura, que não deu o seu tempo por mal emprego, porque assistiu a ótimas corridas, aliás, como começou logo durante o sábado, com a corrida que estamos a ver do troféu Yamaha TZR 125, em que o Pilecas com o número 31 e o Rui Simões com o número 12 deram muita luta do princípio até ao final da corrida, para o concorrente que estamos a ver agora no comando, o Rui Simões, na última volta, ter caído e, portanto, perdido algum tempo, mas não o segundo lugar. Foi assim durante toda a corrida, Pilecas na frente, seguido pelo Rui Simões. Um pouco mais atrás terminou o João Monteiro, que já vimos com o número 13, que voltamos a ver agora, mas relativamente longe dos dois homens da frente. Aqui vai o Pilecas e o Rui Simões acabou de cair na curva que estamos a ver lá ao fundo. Ele aqui vai ainda a tentar repor a moto em andamento, o que conseguiu. E também conseguiu, como disse há pouco, terminar na segunda posição. O pódio com os dois primeiros, Pilecas e o Rui Simões. Foram 37 os concorrentes que marcaram presença em Vila Moura para a corrida do troféu Yamaha TZR 50 cm3, cilindrada inferior à que vimos há pouco. Daí que a corrida tivesse muita gente interessada nos lugares da frente e, para não variar, também houve muita luta para o primeiro lugar. No início, a luta para o primeiro lugar foi intensa, como as imagens documentam, e estamos a ver o despiste do concorrente número 15, o Luís Palma, que, por causa disto, foi desclassificado, tendo em conta que a sua condução foi antidesportiva. Aliás, houve outro piloto que sofreu a mesma penalização, o concorrente número 33, o Manuel Silva, que também foi desclassificado por causa disto. Com isto, o João Gomes venceu, seguido pelo Vítor Costa e pelo outro João Gomes. O pódio com os 3 pilotos da frente. A alegria dos 3 primeiros classificados e a fuga aos champanhe, o que acontece normalmente nestas situações. São já imagens da grelha de partida da corrida do troféu 125 promoção, partida essa que teve muitos pilotos presentes aqui em Vila Moura e que logo a meio da primeira volta aconteceu uma queda com pilotos que normalmente andam nos lugares de trás, que infelizmente não passou de 2 valentes sustos, mas os pilotos conseguiram continuar a corrida, não se aleijaram. Na frente, completamente isolado, andou normalmente o José Estrela, que vimos com o número 10. Estamos a ver o João Santos com o número 8, que era o detentor da pole position para esta corrida, seguido pelo número 11, o Filipe Romero. Foram estes os 3 pilotos que andaram normalmente nos lugares da frente, vencendo o José Estrela. O pódio com o José Estrela, João Santos e Filipe Romero. Uma corrida para motos antigas também fazia parte do programa de Vila Moura e ainda bem que assim aconteceu, porque foi muito agradável assistir a esta corrida, ver o Paulo Vila cair, felizmente sem consequências, e vê-lo também dominar conforme muito bem entendeu a sua segunda. A vitória foi para o Fernando Costa, o segundo lugar foi para o José Ferreira e a terceira posição para o Rafael Rodrigues. O Paulo Vila foi o quarto e o melhor entre os pilotos que tripularam Vespas. Foi uma agradável surpresa a primeira corrida do Campeonato Nacional da categoria 125 Racing, porque foram muitos os pilotos que marcaram presença aqui em Vila Moura e toda a gente chegou à conclusão que havia muitos deles com motos de competição pura, o que é sempre de assinalar e é agradável. Foi uma corrida, talvez, quanto a nós, a melhor disputada. Houve muita luta do princípio até ao fim, entre diversos pilotos. Houve alguns que tiveram azares e que caíram, outros foram obrigados a desistir, mas a luta manteve-se da primeira até à última volta e sempre com muita gente a mudar de posição lá na frente. O José Leite, por exemplo, foi um dos comandantes e que vimos agora na imagem e que também foi obrigado a desistir, como mais tarde veremos. Agora o Manuel Vieira, o piloto que deu muito boas indicações nas corridas de Albacete, despista-se, cai. Há um outro piloto da frente que também sofre uma queda conjunta e agora a desistência do José Leite e de uma assentada só foram praticamente todos os pilotos que desistiram. Na frente, o estreante João Gomes, que venceu, seguido pelo Jorge Dias e pelo Nuno Oliveira. Enquanto que nas 125 o aumento de pilotos foi bastante grande, nas 600 aconteceu exatamente o contrário, comparecendo muito poucos concorrentes aqui em Vila Moura.
De qualquer maneira, a corrida foi bastante interessante de seguir, embora o Tomás Couto tenha dominado praticamente da primeira à última volta. Mas compareceram pilotos estrangeiros, como é o caso do espanhol Francisco Requena e do brasileiro Gilson Scudeiro, que já tinha dado muito boa impressão nas corridas que disputou em Albacete. Vimos agora o espanhol Requena e a queda de Felisberto Teixeira, que, caso contrário, poderia ter terminado melhor classificado. Mesmo assim, o piloto terminou na terceira posição. Vimos agora o Artur Martins, que também ia tendo uma saída aqui junto da entrada das boxes e que terminou na quarta posição. E agora o vencedor da corrida, o Tomás Couto, que é o campeão nacional. Na segunda posição terminou Francisco Requena, seguido por Felisberto Teixeira. Muita gente aguardava com ansiedade a categoria mais importante do Campeonato Nacional de Velocidade, a categoria de Superbikes, até porque havia muita gente interessada nos lugares da frente, como aliás foi bem confirmado aqui em Vila Moura. A primeira manga foi de longe a mais disputada das duas. Telmo Pereira conseguiu vencer, mas o concorrente que vimos na imagem, o Agostinho Vieira, com o Rui Carvalho, que estamos a ver agora, andaram normalmente lá na frente. Isso também, se não fosse o azar do Pedro Batista, que partiu o apoio do motor da sua Yamaha, com certeza que era mais um a lutar por essa posição. Logo atrás veio o Pedro Batista e, como disse, teve azar, e o Alexandre Laranjeira, que foi o azarento da jornada, na medida em que nesta primeira manga partiu o motor da sua Suzuki, não conseguindo alinhar na segunda. Um outro piloto que andou francamente bem foi o concorrente que vimos com o número 6, o Eduardo Paula, que teve aqui uma ligeira saída e que terminou esta primeira manga na quinta posição. Na frente, o Telmo Pereira, com o número 3, que efetuou uma ótima recuperação e a entrada na boxe de Alexandre Laranjeira para desistir e não voltar a participar. A vitória no final da primeira manga de Telmo Pereira. São já imagens do início da segunda manga da categoria de Superbikes. Vimos arrancar na frente o concorrente número 5, Agostinho Vieira, que desta vez não se deixou intimidar com a forte concorrência que fazia parte da grelha de partida e venceu a corrida com um certo à vontade. Esta vitória na segunda manga contribuiu para a vitória na classificação geral. O Telmo Pereira, que vimos há pouco ali a sair, que estamos a voltar a ver com o número 3, não conseguiu repetir a proeza da primeira manga, terminou na terceira posição, o que mesmo assim deu para ser segundo em termos de classificação geral. O primeiro foi o Agostinho Vieira, seguido pelo Pedro Batista.